Maravilha, pessoal, como vocês estão? Aqui é o Lenda em Movimento. Meu nome é Matheus. Muito obrigado por você que está assistindo. Confira no nosso trabalho. Se inscreve neste canal. Este é um canal de ativos, de análise de ativos, investimentos em ações, análise de ativos brasileiros por enquanto e muito mais neste canal. Então, se inscreve, deixa o seu joia nesse vídeo e hoje nós vamos falar sobre uma empresa que é muito diferente do que a gente vem avaliando e já compartilhando a minha tela com vocês. Vou fechar essa tela aqui. E, bom, nós estamos há alguns dias onde nós teremos a agenda aberta de forma oficial aqui no Brasil, onde as empresas vão começar a divulgar os seus resultados, né, trimestrais do primeiro trimestre de 2025. E na semana que vem nós estaremos ocupados com o Multiplan e com o VEG, né? Então, Multiplan no dia 29, na quarta-feira, e VEG também no dia 29, na quarta-feira. Então, nós voltaremos para toda essa questão com os investimentos, com os resultados do primeiro trimestre, ah, que compõe a nossa carteira. E nós estamos não diria na procura, porque nossa carteira já está bem fechada há algum tempo, mas nós estamos visualizando outras empresas. Estamos fazendo um trabalho onde nós olhamos para o ranking de ações no Fundamentei e damos uma olhada para ver se a empresa faz parte ou não da do nosso perfil. E aí, olhando aqui para todo o ranking, nós já temos grande parte do top 10 de avaliações aqui do Fundamentei já na nossa carteira. Nos últimos dias, avaliei PetroRio, ou no caso, April, né? A April eu fiquei de fora, né? Eu até comentei com um inscrito o porquê que eu fiquei de fora da PetroRio. E aí, nós descendo aqui, nós temos aqui a BTG Pactual para avaliar, tá? Então, é um banco de investimentos, tudo mais. Vamos entrar propriamente dito, já podemos fechar aqui a agenda. Eu já dei uma avaliada muito por cima, tá? E a gente tá decidindo que não vai entrar num tipo de negócio como esse, até mesmo pelo vídeo que eu já fiz de Sanepar, tá? Sanepar tem uma estrutura de governança, de governança muito mais robusta do que o PTG. E, e aqui, assim, se eu decidir ficar de fora de Sanepar, quem dirá de BTG, tá? Então, BTG é um banco, então, frente aos bancos, é um dos bancos que está aí mais bem posicionado junto com o Itaú. O Bradesco caiu muito, né, na avaliação junto com o Banco do Brasil. Ambos estão passando por uma dificuldade, tanto que Bradesco está se recuperando e Banco do Brasil está aí numa profunda crise. Mas de todos os bancos, certamente é um dos bancos que mais é bem avaliado aqui dentro do Fundamentei. E eu quis dar uma olhada, né? Então, é um banco muito diferente do que o Bradesco faz, do que o Itaú faz, do que o Banco do Brasil faz, por exemplo, o Santander. Não é um banco que tem a operação comum, onde nós vemos pessoas abrindo contas correntes e aí o banco pega esse dinheiro e empresta para outras pessoas a fim de ganhar juros, né? E por aí vai. Além da linha de serviços, além da linha de diversas outras formas de receita que o banco acaba gerando. Bom, é uma empresa muito boa, muito bem avaliada, né? 238 bilhões, 283 bilhões de reais aqui na ação. Sede lá no Rio de Janeiro, tem bom índice aqui no Reclame Aqui. Tem aqui um bom índice que compõe o Ibovespa da ação, né? Mas uma coisa que atrapalha muito a empresa, na minha visão, como investidor, é estar nesse nível 2 de segmento de listagem. Lembrando, tá, que aqui não tem preto no branco. No nosso canal não existe isso de, a empresa não tem ON, eu não sou sócio. Não é isso, tá? Isso daqui, tanto que a gente tem track and field, a única PN da nossa carteira, mas porque nós vimos a qualidade do ativo, tá? Então, aqui
Eu vou me decidir ficar de fora, mas não é por causa dessa visão simplista de ação ordinária, tá? Vai muito além, aí, além dessa estrutura de governança que me desagrada, tem a questão de eu não entender muito bem como a empresa consegue ganhar tanto dinheiro nesse tipo de mercado. Ah, mas certamente, né, como é uma operação que tem uma operação intercontinental, digamos assim, é uma empresa que tem a ação além dos terrenos brasileiros, né? Então talvez condiz, né, toda essa receita e tudo mais que ela tem. Então, o que que acontece aqui? A empresa, ela tem uma estrutura de unit, tá? Então, o que que acontece aqui? Na lista completa é holding em cima de holding, que tem controle da empresa, tá? Então, o que acontece aqui é que eles têm um free float muito maior na PN do que na ON, e aí essas holdings acabam sendo o grande foco de controle da empresa, tá? Ah, os controladores são dois, né? Sendo que essa holding financeira tem maior participação no ON, então ela vai conter mais votos, né? E aí o free float fica aqui em 15% na ON, mas você vai ver que esse free float aqui na ON é loucura porque quase não tem negócio nisso, né? Então se você for investir, você vai precisar dar uma olhada na Unity direto, tá? Não inventa isso de comprar só ordinária ou só preferencial. E aí vem os executivos aqui, a remuneração deles, uma remuneração ok, né? Em relação ao lucro, em relação à receita, muito ok também. Beleza? E descendo um pouquinho mais aqui, nós temos as fontes de receita. Nós vamos explicar muito por alto, tá? Que cada fonte de receita aqui, mas é aquilo que eu comentei com vocês. Não achei um negócio simples de entender. Já parei ali na simplicidade da estrutura de governança da empresa, né? Então, no negócio que me chama a atenção, né? Mas aqui você consegue ver que não tem liquidez, não tem liquidez suficiente para você adquirir ordinária na empresa isolada, tá? Ah, aqui, ó, a média de 50 negócios por dia, tem dia que vai ter 12 negócios. Sendo que são 1.200 ações, é um volume grande de ações negociadas, mas são poucos negócios, então você não consegue sair com tranquilidade da companhia, você também não consegue entrar, talvez, com tranquilidade. Então, isso aqui é complicado, né? É complicado de manter algo nesse sentido para ordinário. E aí, quando você vai na Unity, aí é óbvio, né? Aqui, ó, 24 mil negócios, aí você consegue ficar mais tranquilo, né? Então, se você for comprar PTG Pactual, você vai precisar investir na Unity. Não existe isso de investir na ordinária ou na preferencial de forma isolada, tá? São pouquíssimos negócios diariamente e você não pode ficar em dúvida aqui. Ações emitidas aqui são 11 bilhões de ações, né? Então, existe essa quantidade de ações aqui. Já foi 13, mas teve uma diluição aqui, né? E a quantidade de pessoas físicas investindo no negócio deu uma diminuída desde 2022, mas certamente existem ainda muitas pessoas investindo. 73 mil pessoas físicas que investem no negócio, tá? Sendo que 1.800 são pessoas jurídicas e 974 são institucionais. Aqui a cotação, então a cotação da ordinária vai ficar um pouco caminhando assim em linha, andando de lado sempre, né? Mas depois refletiram aqui no preço da ação, já está 45 e agora foi para 26, sofreu uma grande queda aqui, né? Mas o preço mais justo está na Unity, né? Então a Unity aqui tem preços elevados de R$ 62. Certa subida aconteceu com a ação, mas um retorno anual invejável de 38%, né? Então, a Unity teve aqui um retorno anual
absurdo, né? 45% de retorno anual na ordinária e 38% de retorno anual na, ah, na Unity, né? Então aqui na cotação por lucro, nós vemos que o preço está esticado pelo valor de mercado, mas o valor está justo na ordinária. E na Unity está descolado um pouquinho aqui, mas está num preço quase que justo aqui. Valor de mercado, a empresa que teve uma evolução de valor de mercado absoluto, né? 12 bilhões em 2016 e agora vale quase 300 bilhões. Então, por isso o retorno expressivo, né? Lá na cotação. Então, retorno histórico, quem tem BTG, né? Fico bem feliz, né? 51% de retorno anualizado em 9 anos é muita coisa, né? Muita coisa. 4.000% de variação na cotação, né? Então, isso aqui é o poder do longo prazo, né? Isso aqui é o que a gente sempre comenta. Você precisa ter. Para investimento em ações, você não pode ficar girando patrimônio, investe em um ano e vende daqui a um ano. Isso não existe. Você deixa, né? Se você vende, você deixa de ter um retorno expressivo, tal como foi, né? Olha em 5 anos a diferença, né? Então, é importante você ter consciência de que o seu investimento tem poder na medida do tempo que você mantém ele, né? Ótimo. E aí a gente vai aqui para a tabela, mas eu não vou nem passar muito da tabela, não. Eu vou abrir já a apresentação institucional com vocês. Essa apresentação institucional é do quarto trimestre de 2025. Como a gente já decidiu que não vai ser sócio de empresa desse tipo, mas há de se reconhecer, tá? Ela não é uma empresa bem avaliada no Fundamentei à toa. É uma empresa que tem muita qualidade, empresa que tem operação intercontinental, não dá para falar global, mas intercontinental. Uma empresa que tem sim os seus méritos aqui para você considerar ser sócio ou não. Eu eu não vou considerar por conta dessa parada de Unity, né? Isso não me desce. Como acionista, como sócio de empresas, eu não gosto dessa estrutura de pacote, né? Já me delonguei muito explicando sobre isso lá nas ações da Sanepar, né? Beleza, então vamos dar uma olhada aqui em como funciona o BTG, além, né, do fato de eu não entender muito como funciona. Aqui na apresentação não fica tão claro o que é a operação do BTG, né? Mas aqui esse slide reúne todos os ativos, todas as fontes de receita que o BTG Pactual tem. Então tem essa área aqui que chama Investment Banking, tem o Corporate Lending, tem o Sales e Trading, Asset Management, Wealth Management, Participations, Interest and Others, né? Então a evolução da receita é clara. Então é uma empresa que saiu do quarto tri de 24 tendo receita de 6.700 bilhões e agora está em 9 bilhões. Então inclusive o seu lucro líquido ajustado também saindo de valores baixos. Aqui o destaque no ano, né? O lucro líquido disparando de 12 para 16, quase 17 bilhões. A receita também crescendo bastante, de 25 para 33. Então é um banco que tem muita rentabilidade, né? É um banco que consegue rentabilizar bem em cima do seu patrimônio líquido, que está aqui, e tem muitos ativos totais sob gestão, né? Então é um banco bem diferente na sua linha de atuação, tá? Aí vem aqui a estrutura acionária, né? É aquilo que eu falei com vocês. É holding em cima de holding. Tem esse Other Partners aqui que é como se fosse é uma questão de meritocracia que a companhia coloca sobre diretores, sobre pessoas da empresa que vão subindo na estrutura acionária, na estrutura, no organograma da empresa, né? E aí eles se tornam pessoas que podem participar aí de ações e ficam aqui nessa estrutura acionária. Então, quando você compra uma unit, você não tem a clareza de voto e de controle, de possível controle lá na frente. Quando você compra uma unit, você tem aqui a
PAC11, que ela é formada por uma ação ordinária e duas ações preferenciais do Banco Pactual, total de unidades de 4 bilhões, né? 890 milhões, né? Quase 4 bilhões de units aí no mercado. E aí o free float fica em 30%, mas o free float muito maior está aqui nas preferenciais, né? Mas aí, nesse slide aqui não fica claro que o free float das preferenciais é maior, não. Mas óbvio, né? Assim, com o free float tão... Com o free float... com o free float das ordinárias e essa estrutura de ordinária tem que ter mais free float nas preferenciais, né? Aí aqui, nesse slide aqui eu já desanimei, tá? Eu já fiquei chateado já. Porque uma empresa desse tamanho ter uma estrutura tão confusa é tão... assim, né? A gente já tá em 2026, né, queridos? Assim, não tem muito o que... assim, se os seus critérios te permitem ter BTG Pactual, vai fundo, cara. Empresa excelente. Mas eu não gosto. Não passa no meu critério. Existem outras empresas que são tão boas quanto. E aí a gente escolhe ficar de fora de tipo de negócio como esses. Aqui o histórico, então, é uma empresa que tem um pouco de atuação com o Merger and Acquisition, né? Então a empresa tem um histórico como Pactual no início, depois vem o BTG, e aí eles começam a fazer aí umas expansões na América Latina, aqui no Chile, depois na Colômbia, e aí fazem algumas aquisições por aí, né? Inclusive no Banco Pan, né? Onde o BTG é inclusive uma participação, né? O BTG ele é acionista lá do Banco Pan, e o Banco Pan é, inclusive, uma empresa aberta em bolsa de valores, né? Eu achava que era, mas não é não. Banrisul BTG. Eu achava que era. Eu achava que era mesmo. Banco Pan. Não, tem o Pine ali, mas o Pan não tem não. Pan americano. Eu achava que era aberto, mas... E aí eles têm esse histórico de fazer muitas aquisições, né? Como a gente está vendo aqui nessa linha do tempo. Empresa que está velhinha aí de mercado desde 83. Então, certamente eles estão aí com atuação histórica, né? De crescimento. Aqui a estrutura organizacional, né? Então eles têm aí esses comitês, tem a diretoria, um padrão, né? E aí tem aí os principais executivos, né? Cada um na sua área, sendo que o CEO é esse Roberto Salute. Presença dominante na América Latina, como eu falei, não é uma empresa global, mas é uma empresa que tem atuação aí em vários países, de fato, né? Principalmente aqui na América Latina, tem aqui alguma presença já na Europa e nos Estados Unidos tem o escritório lá, mas dá para ver aqui, ó, que lá em USA, por exemplo, eles não têm essa área de corporate lending, né? Não tem a área de retail também. Mas na maioria dos países eles conseguem diversificar bem a fonte de receita. E isso contribui aí para a geração de receita da companhia no longo prazo. Aqui o ISG, a gente não vai passar muito por isso, não tem muito interesse, mas é uma empresa reconhecida, com índice, com selo, com ratings, né? Tem compromisso e participação com algumas coisas de green bond, né? As questões de sustentabilidade, né? Por aí vai. Aqui o impacto, né, do ISG que eles têm aí, pequenas e médias empresas, captação sustentável, né? Por aí vai. Eles têm outras coisas aqui também. Aí vem as unidades de negócio. Aqui eles tentam, de forma muito falha, tá? Te apresentar o que são essas unidades de negócio do PDG Pactual. Então, mas obviamente você vai fazer muito mais do que eu de ser curioso, de dar uma olhada, né? De ir a fundo em cada fonte de receita e por aí vai. Como eu já fiquei broxado lá na estrutura acionária,
Eu não tenho interesse em entender totalmente o negócio, mas certamente é importante passar aqui por esse tipo de slide com vocês, até mesmo para a gente ter conhecimento do negócio, né? É igual o pai de um amigo meu falava com ele, né? Para você entender tudo, basta ler, é só ler. Então vamos continuar lendo aqui o relatório. Tem compromisso? Não tem compromisso nenhum, a informação tá aí, não custa nada pra gente. Então, primeiro, ela é a líder de investment banking no Brasil. Aqui fica um pouco interessante de entender o que que acontece aqui. É, o BTG, ele é um banco que facilita merger and acquisitions entre grandes empresas, facilita investimentos, a captação de investimentos dentro de outras empresas, né? E por aí vai. Então, aqui mostra um pouco de como foi a atuação dela e aí como que ela gera receita com isso. É comissão, é taxa de movimentação financeira grande, né? Então, olha só, 18 bilhões de volume de transação de dólares, né? Ah, 342 merger and acquisitions que aconteceram em Latam desde 2020, né? A top 1 de merger and acquisitions, e aí a receita, essa receita aqui ela é um pouco volátil mesmo, tá? Tem ano que não vai ter tanto merger and acquisition assim acontecendo, de empresa grande querendo adquirir empresa grande, né? Mas 2025 foi o ano de destaque, onde ela teve aí 2 bilhões e meio de reais capturados através dessa área de negócios aqui do BTG, tá? Então, certamente é uma das áreas de destaque aí, e você vê que ela tem atuação com grandes marcas, né? Marfrig, BRF, Apvida, Amil, a Cosan, Sabesp, Camil, Metrorio, né? Então, eles têm aí um pouco de grande influência nesse mercado, sendo que ela é a top 1 aqui de Merger and Acquisitions em Latam, tá? Aí vem esse Corporate Lending Business Banking. Pelo que eu entendi aqui, é uma forma de conseguir crédito para pequenos e grandes negócios, né? Então aqui eles têm todas as áreas que compõem aí o setor, né? E aí a receita vem crescendo com mais expressividade aqui, né? Então aqui, ó, tanto que é o portfólio de crédito aqui, né? Mas a receita que sai de 2 bilhões e meio em 21 para 8 bilhões, né? Então tá rolando muita flexibilidade aqui nas aprovações de crédito, tá rolando solução customizada, né? Por aí vai. Então eles têm aqui uma boa atuação nesse setor também. Outra atuação é, pelo que eu entendi, plataformas, né, de para intermediação de investimentos dos clientes. Então, eles têm aqui alguns prêmios já que eles ficam em primeiro ou segundo lugar e eles fazem aí serviços para ações, venda de energia, câmbio, renda fixa, corretagem, crédito, né? Commodities. Então, a receita também tem saltado bastante no histórico, né? 4 bilhões e 200 para 7 bilhões e 100. É uma empresa que consegue expandir a operação e ganhar mais mercado, e ganhar mais dinheiro com esse mercado, que é um mercado, cá para nós, pegando aqui, por exemplo, as ações, é um mercado que cresce um pouco mais lentamente, né? Não tem muitos investidores, pessoa física ainda que movimentam o mercado. Aqui para energia é muito específico, né? Nem muita gente vai atuar nisso daqui, mas ela tem conseguido ganhar bastante dinheiro de forma incremental ao longo do ano, tá? Ao longo dos anos, né? Aqui o Asset Management, né? Ah, Fund Services, pelo que eu entendi aqui, é uma forma de conseguir fazer com que grandes peixes aloquem recursos, né? Então, pelo que eu entendo, nem sempre um cara que ganha muito dinheiro ele vai fazer gestão ativa do patrimônio dele, porque ele não tem tempo. Então, entra o BTG Pactual para fazer esse tipo de serviço. E aí, aqui, a receita também tem saltado bem, né? Quase 3 bilhões, quanto era 1 bilhão em 2021. Foi o que eu entendi aqui desse slide, tá? Aqui o Wealth Management, né? Acho que aqui tem mais a ver com o que eu estava falando com vocês do que o passado. Mas
a empresa tem aqui uma gestão de patrimônio de pessoas que têm muito dinheiro. Então, ela ganha prêmios com isso. E aí, 1,5 bilhão para 5 bilhões de receita em 2025. Uma receita muito bem diversificada, né? A empresa consegue ganhar dinheiro com várias fontes diferentes de, de fonte de receita, né? E aí vem os destaques financeiros. Certamente a gente precisa dar uma olhada nesse tipo de informação antes de investir, né? Então aqui você vai ver a evolução do patrimônio com lucro. Então o patrimônio está crescendo, o lucro também. O ROI ajustado de 26%. Então a empresa está conseguindo rentabilizar em cima do seu patrimônio de forma tranquila. E tudo isso com um controle de risco comprovado com o índice de Basileia aqui, né? 15% bem tranquilinho também. Nada demais com o banco, tá? Aí o ROI ajustado, ele fica em 26%, o ROA ajustado em 2,4%. Então são índices muito bons e ela tem aqui um índice de operação e de rentabilidade muito positivo. Aqui os ratings, né? Os ratings do BTG Pactual. Aí vem os destaques do quarto tri. Não vou passar muito por isso, mas isso aqui chama atenção. 35%, 32%. É um banco que consegue crescer muito, tanto em linha de receita, como vocês podem ver, quanto em linha de lucro, tá? Tanto no quarto trimestre, quanto no ano acumulado. Então, é uma empresa que chama muita atenção e é por isso que não tem como discordar de ela estar naquela posição dentro do Fundamentei. Não tem como discordar. Aqui a análise do trimestre, né? Então, mesma coisa, no trimestre voando. Aqui o Net New Money, né? 108 bilhões aqui. E aí, nós vemos que teve evolução aqui do quarto trimestre, né? Tanto para o terceiro trimestre também, a empresa tem apresentado bom crescimento de lucro líquido e do patrimônio também, né? Então, é um banco muito eficiente. E aqui o crescimento, né? 35%, 32% é absurdo, né? Aí o breakdown de receita por área de negócio, todos cresceram 2 dígitos, né? Muito interessante isso daqui. Então, as maiores fontes vêm do corporate lending e do sales and trade, né? Mas o wealth management também com boa relevância de, de receita, né? Então, empresa muito diversificada aqui para ganhar dinheiro, tá? Aí aqui as receitas reportadas, né? Beleza? Aqui por área de negócio, né? O fiscal year de 2025. Ok? Aí os highlights, né? Então, aqui a operação do PAN aparecendo, né? Muito interessante aqui já também. Aí a despesa e principais indicadores, né? Então, a empresa tem os salários para pagar, os bônus, tem a amortização do ágio, né? É muito tranquilo também. Aqui no detalhe. E é isso, tá? E é isso. Bom, eu vou dar minha nota. A minha nota é 3, muito por causa dessa questão dos. Muito por causa dessa questão da Unity, né? Isso pesa muito na minha avaliação. Mas não vou falar que é uma empresa ruim, tá? Uma empresa que tem qualidade, sim. Então, nós estamos fazendo essa avaliação. Um vídeo bem breve, só para a gente falar um pouco sobre BTG Pactual. E aí eu não vou avançar com a análise do quarto tri, porque eu não vou ser sócio dessa empresa, tá ok? Então, é isso. Essa foi uma breve avaliação aqui de banco BTG Pactual. E aí, você me diz aí o que você acha da empresa? Você gosta, você desgosta? Você desgosta com o meu? Você gosta? Me fala aí o que você achou desse vídeo. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu!